Personagens acompanhantes, os Companions, são parte integral de muitos jogos. Desde Ashley em Resident Evil 4, a Alex em Half-Life 2, até Victor Sullivan em Uncharted, ou Elizabeth em BioShock Infinite e muitos outros. Alguns deles são peças tão fundamentais que são o exato motivo pelo qual amamos ou odiamos o jogo. Mas se existem personagens acompanhantes ideais, aqueles que não frustram nossas estratégias, colaboram com nossas ações, nos resgata de sufocos e o melhor, valorizamos a sua presença e sentimos a sua ausência, uma delas certamente é a Ellie, de The Last of Us. Eu sou o Gabriel e esse é o Praise the Game. Inscreva-se clicando no botão abaixo e fique de olho nos próximos vídeos. Geralmente, esses personagens são inseridos para nos lançar o desafio das Escort Missions, ou as missões de escolta em português, em que precisamos levar nossos companheiros do ponto A até o B, enquanto os protegemos dos perigos que surgirem ao longo do caminho. O controle que temos sobre esses personagens é mínimo ou inexistente. Seu comportamento é determinado por uma inteligência artificial. A parte mais frustrante desse tipo de objetivo é que a falha muitas vezes não vai ser cometida por uma má decisão do jogador, e sim por uma escolha equivocada da inteligência artificial. O jogador acaba pagando o preço por um erro que não foi seu, então nada é aprendido. Uma das piores sensações em um jogo é sentir que você está sendo prejudicado por algo que você não tem qualquer controle para pelo menos minimizar os danos. O resultado é um efeito completamente oposto da proposta. Se a ideia de escoltar um companheiro um tanto indefeso é criar um sentimento de altruísmo, fazer o jogador adquirir esse senso de proteção e cuidado com esse personagem, a partir do momento que ele atrapalha o fluxo de gameplay, ele passa a ser uma pedra no sapato. O jogador começa a odiá-lo e a proposta cai por terra. Em The Last of Us, vamos acompanhar nosso protagonista Joel em uma missão em que seu objetivo é conduzir uma adolescente, Ellie, até o outro lado do país. O cenário é distópico. O mundo foi assolado por um fungo que infectou e transformou as pessoas em criaturas grotescas e irracionais, mas também é hostil devido a facções formadas por grupos rebeldes que protegem os seus e estão prontos para atacar viajantes desavisados. Nessa jornada, acompanhamos o desenvolvimento da relação entre Joel e Ellie. Como os dois estarão juntos na maior parte do tempo, era imprescindível fazer com que o jogador apreciasse a companhia da adolescente. Joel já inicia essa empreitada com uma personalidade fria e impessoal, alguém que vê Ellie como um fardo. A princípio, o jogador provavelmente pode ter uma opinião semelhante, já que terá que progredir cuidando de si mesmo e de uma garota supostamente incapaz de se defender sozinha. De acordo com Max Dickoff, um dos programadores da inteligência artificial da Ellie, a construção da personagem precisava cumprir 3 objetivos: construir uma personagem que o jogador se importa, evitar as armadilhas de um personagem acompanhante, ou seja, que pode atrapalhar a progressão, e garantir que o jogador se divirta. Eles então encontraram a melhor maneira de implementar esse design no gameplay, por um trabalho exemplar de Narrative Design. Narrative Design é um conceito que pode variar um pouco de autor para autor, porque a função pode ser desempenhada com direcionamentos diferentes em cada projeto, mas seu fundamento gira em torno da parte da narrativa que é contada pela interação direta do jogador, ou seja, pelas mecânicas. Isso pode incluir desde a própria interface, as ações e as escolhas dos jogadores, as animações e até os comportamentos criados por uma inteligência artificial. Enquanto um roteirista convencional está encarregado dos arcos da história, dos diálogos e dos textos, o Narrative Designer tenta implementar essa história no gameplay, mas ambos trabalham em conjunto e se misturam. Agora vamos entender como a Ellie desempenha um papel chave nesse processo. Existe no jogo uma mecânica simples que inicia uma conversa opcional. Ao longo do caminho, a Ellie vai parar e observar o ambiente e um balão surge sobre sua cabeça. O jogador pode decidir se aproximar, interagir e ouvir uma conversa. Por meio dessa interação, Ellie vai fazer muitos dos questionamentos que o próprio jogador faria, como quando pergunta a respeito das frases pichada como protesto nas paredes, ou quando comenta sobre as ações da facção Caçadores. Isso vai criando uma empatia entre ela e o jogador, especialmente porque nos vemos mais como Ellie do que Joel. Afinal, tudo é novo para ela e para você. Estamos tomando conta daquela nova realidade em que sobrevivência é a lei máxima. Mas também alguns vão se sentir como Joel quando começar aquela série de piadas infames e não saberem se querem ouvir a próxima. Mas eu rio com todas. Eu era viciada em sabão, mas agora tô limpa. Essa eu nunca tinha ouvido.
Além disso, também existem conversas banais e cotidianas em que a personalidade de ambos se revela mais. Essas interações só acontecem a partir de uma escolha do próprio jogador. O desenvolvimento dessa relação e da própria Ellie também é refletido no comportamento dela durante o gameplay. De início vemos uma adolescente bastante extrovertida e tagarela, mas logo depois da cena em que ela salva o Joe usando uma arma e depois é repreendida por ele por causa disso, você pode reparar que a Ellie vai ficar mais quieta, vai parar e esperar de braços cruzados em vez de explorar curiosa como antes, mostrando claramente como ela ficou chateada. Também vemos que nos primeiros confrontos ela vai se surpreender muito com a violência, cheia de exclamações de surpresa. Take it easy, alright? Mais tarde, quando ela ganha a confiança de Joe e passa a usar armas, percebemos que ela fica confiante e agressiva, atacando os inimigos com expressões de fúria. Fucker! No fim do jogo, depois daquele momento traumático, Ellie vai demonstrar um comportamento bastante indiferente e melancólico. Todos esses momentos conseguem refletir os mesmos sentimentos dos jogadores naquela etapa da história e contar mais pra gente do que está acontecendo. Durante alguns segmentos vamos encontrar puzzles. Eles não são muito complicados, mas reforçam a interação entre os dois. Joe só consegue prosseguir muitas vezes com a ajuda de Ellie, quando ela atravessa por passagens estreitas ou mesmo quando ele fica ocupado segurando uma porta enquanto ela passa por baixo e o ajuda pelo lado de dentro. Os papéis se invertem quando descobrimos que Ellie não sabe nadar e a auxiliamos a atravessar áreas inundadas com ela em cima de uma pallet. Mas ajudá-la não é um incômodo, faz parte da resolução do puzzle. Toda essa interação se eleva em uma cena mais à frente, quando eles caem no rio e não podemos fazer nada. O que sentimos é uma grande preocupação, porque já estamos habituados a mantê-la segura e aqui não conseguimos. É um trabalho dramático potencializado pelo esforço conjunto do roteirista com o narrative designer que preparou o campo antes. Dentro dos principais tipos de desafios que o jogo nos propõe estão o gerenciamento de recursos, no caso os itens, e o combate. Os recursos no geral são escassos, se mal administrados, o jogador pode ficar sem munição e sem kits médicos, dificultando as chances de sucesso nos confrontos. É por isso que explorar cada canto do cenário é parte essencial do gameplay. Em um momento, o jogador caminha pelas ruas e pode ser atraído para um restaurante porque a porta está escancarada. O estímulo é que você vai encontrar algum loot, alguns itens, e lá dentro nos deparamos, na verdade, com uma conversa opcional. Ellie vai parar e encarar um fliperama, e se você decidir engajar com a ação, ela vai então interagir com a máquina e comentar sobre como gostaria muito de jogar. Perceba que fomos atraídos pela chance de loot, mas também ganhamos mais história. É uma combinação perfeita. É um design padrão nos jogos que os recursos sejam distribuídos pelo ambiente conforme a necessidade do jogador. Grosso modo, o próprio sistema pode constatar o que você precisa, munição ou vida, e seleciona o item correspondente para o local de loot. Só que aqui temos uma abordagem mais interessante. A cada passagem de tempo, a própria Ellie vai entregar itens que você esteja precisando naquele momento. Muito parecido com o que acontece com a Elizabeth no jogo BioShock Infinite. A Ellie inclusive pode repreender o jogador se ele ficar parado, desperdiçar munições fora de combate e usar medkits sem necessidade. As ocasiões, claro, não são frequentes, senão o jogador veria a Ellie apenas como uma fornecedora, mas são muito oportunas, fortalecendo essa parceria. Já no combate, a Ellie consegue nos auxiliar de duas formas. A primeira, ela pode nos avisar dos perigos próximos quando o ataque inimigo está fora do campo de visão do jogador, fazendo aqui o trabalho quase de uma interface, mas de maneira diegética, contextualizada no universo do jogo. A segunda, ela participa ativamente do confronto. No início, ela vai somente arremessar tijolos e garrafas, atordoando os inimigos, e depois ela vai efetivamente matá-los quando poder usar armas. Entretanto, o papel da Ellie nunca é assumir a frente do combate. É por isso que a mecânica é ativada em momentos pontuais. Quando Joe é surpreendido por um inimigo em uma situação desfavorável, seja porque está com pouca vida ou estava em stealth, Ellie pode se precipitar e lançar um tijolo contra o inimigo, trazendo aquela vantagem para o jogador. Uma outra situação de perigo é quando Joe é agarrado e Ellie pode vir em seu socorro e atingir o inimigo por trás, muitas vezes te salvando de um ataque que seria fatal. É um sistema que também demonstra ali qualidade de gameplay emergente. O contrário também acontece.
Embora na maioria das vezes a Ellie mesmo vai se livrar do inimigo, ela pode sim ser agarrada e se tornar uma vítima. Nesses momentos vai aparecer uma notificação exigindo uma ação do jogador para salvá-la. Isso poderia se tornar um incômodo, pois iria fazer o jogador parar sua ação e correr até ela. O design inteligente aqui é que isso só pode acontecer justamente quando ela está próxima de Joel, e não distante. Então salvá-la não vai interromper o seu fluxo de combate, pelo contrário, vai parecer natural e vai fortalecer esse laço com essa troca de apoios. Agora, o combate também envolve segmentos de stealth. Um jogador paciente e cauteloso pode abater todos os inimigos sem ser avistado ou simplesmente passar despercebido e avançar para o próximo cenário. Quando ambos estão atrás de uma cobertura, Joel cobre a Ellie, reforçando ali o senso de proteção. Caso o jogador seja revelado e consiga se esconder de novo, ela também vai recuar e sair de combate. Porém, essa experiência poderia ser completamente desanimadora se todo esse esforço fosse frustrado pela Ellie, afinal não temos controle sobre seu comportamento. É por isso que a saída aqui foi estabelecer que a Ellie seria basicamente invisível para os inimigos quando o jogador estivesse em stealth. Em algumas ocasiões, é possível notá-la saindo de uma cobertura para se reposicionar, e mesmo fazendo isso na frente do inimigo, nada acontece. A imersão até pode ser comprometida por uns segundos, mas é um bom preço a se pagar para manter a boa relação entre ela e o jogador. A última coisa que os desenvolvedores gostariam de ver é um desprezo pela personagem por causa de erros que ela cometeu sem qualquer influência dele. Fica claro então que os objetivos de design da personagem foram muito bem cumpridos. Ganhamos empatias por ela e pelas interações que compõem o narrative design, valorizamos a sua presença por ela trazer utilidade nos desafios que precisamos enfrentar e não nos frustramos com nenhum dos possíveis comportamentos porque qualquer comprometimento de gameplay foi eliminado. Toda essa progressão e desenvolvimento que tanto Joel quanto o jogador criam com a Ellie tem seu momento mais significativo próximo do fim do jogo. Ellie vai compreender o preço da sobrevivência nesse mundo hostil ao sentir que perdeu um pouco da sua humanidade, enquanto Joel finalmente se rende e abre seu coração, se dando conta de que amar sempre vale a pena. Depois desse acontecido, Ellie vai ter um comportamento bastante melancólico e distraído enquanto a dupla continua sua jornada. Uma das mecânicas que mais veremos no jogo é se posicionar e dar apoio para algum personagem alcançar o topo de um muro ou uma escada. Ela é tão comum e imprevisível que passamos a repeti-la no automático. O personagem acompanhante se aproxima de imediato sem delongas. Dessa vez, porém, somos surpreendidos. Ellie não se aproxima. Assim como o próprio Joel, o jogador é estimulado a ir atrás dela, descobrir se está tudo bem e chamá-la para que ela venha colaborar. É por essa quebra de mecânica que entendemos a nível de gameplay que tudo está mudado nessa relação. E não para por aí. Logo em seguida, os personagens vão se deparar com uma girafa invadindo o prédio por uma abertura na parede. A Ellie hesita um pouco, ela fica admirada pelo animal, mas com medo fica recuada. Nós, como jogadores, tomamos a frente e podemos escolher interagir com a girafa. Mostramos para Ellie que está tudo bem, que ela pode confiar, pode se aproximar e fazer carinho no animal. E por um momento vemos aquela Ellie toda contente mais uma vez, a mesma que ganhou nossa admiração. Acho que nesse ponto já entendemos o poder narrativo de uma mecânica, não é mesmo? Obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu gostei. Um abraço e até a próxima.